Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, eu, Marcos e Veludo com vocês, né, Veludinho? Contando nossas histórias dos nossos quintais de Minas, né? Ó, dessa vez a gente vai compartilhar com vocês uma história também da época que a gente trazia teatros. A gente deve ter trazido Amor Venceu, Laços Eternos, Lembranças de Outras Vidas. Como é que chamava aquela do Paulo? Paulo Goulart, Sete Vidas. Sete Vidas. Então, Nossa, que depois a gente Violetas conta... na Janela. Exato. Aliás, todos os teatros todos os espíritas grandes espetáculos espíritas que nos tiveram em anos Minas Gerais, 80 e 90 fomos nós que trouxemos. Todos, sem exceção. Final de 80 e década de 90. Porque ninguém era tão doido contra a gente para bancar essas companhias enormes, que eram enormes, né? E a gente combinava com eles uma coisa interessante, que a gente trazia, geralmente era de 15 a 20 pessoas, artistas, que não é fácil lidar com fora artista. guarda-roupa. Lembra que no Laços Eternos vieram acho que 5 ônibus só de figurinos. Sim. E a gente, dessa vez a história é de um teatro, de um livro da Zíbia chamado O Amor Venceu. E aí nós trouxemos esse teatro aqui, mas tinha um problema sério, que o dinheiro do teatro era vendido o ingresso, e muita gente comprava com cheque predatado e tudo mais. Nós mesmos não tínhamos um centavo para bancar nada dos artistas. Aí teve uma vez, então, que a gente tinha que levar os artistas para almoçar. E não tínhamos, ninguém tinha carro da nossa equipe. Teatro, para almoçar. E não tinha carro e também não tinha dinheiro para pagar táxi, e que era pior. E aí, marcar um cara de pau, né? Ele resolveu, todo dia ele falava, vamos fazer um city tour para Belo Horizonte. E lá no hotel conseguimos o patrocínio de um restaurante, que não era muito bom, mas era no centro, porém era difícil de caminhar, porque é grande o centro da cidade. E Marcos falou que ia fazer um city tour com os artistas. Aí lá pelo 3º dia, que quase o último da apresentação de teatro, eles falaram assim, peraí, nós já conhecemos o centro de Belo Horizonte todo, a gente não está aguentando andar mais. Aí a gente, mas é só mais um pouquinho, é o último dia, aí a gente acerta tudo, caixa, e eles davam pra gente, assim, tirando as despesas, que tinha que pagar o teatro, mais as passagens, hospedagem, sindicato. Tirou nas despesas, era 50% dele e 50% para a casa de Avenida Batista. E com isso a gente foi construindo a casa, né? Aí no último dia você falou com eles assim... Não, mas você esqueceu que tinha um almoço e tinha um jantar. O sim. jantar a gente tinha a Livraria Terceira Visão. E a Livraria Terceira Visão era uma livraria espírita e espiritualista. Na época era vanguarda, porque não era apenas uma livraria. Grande demais. Ela tinha um salão para palestras, ela tinha sala para... Tinha café, tinha exposição de pintura mediúnica, tinha videolocadora e videoteca, então era enorme. E aí ele falou, nossa, o jantar. Eu falei com o Robson, vamos fazer jantares temáticos, Robson, você lembra? Aí como é que vai ser hoje? Hoje vai ser uma noite no Havaí. Aí o Marquinhos, você lembra o Marquinhos? Tinha um amigo nosso, Marcos, ele tinha um sacolão. Aí ele ofereceu pra gente frutas, abacaxi, melancia, você lembra disso? Aí fizemos um jantar havaiano. Na outra noite foi uma noite na Itália. Só macarrão. Só pizza e macarrão. E aí a gente foi fazer. E eles adoraram isso. Eles adoraram. No último dia que eles não aguentando mais caminhar em Belo Horizonte, aí a gente falou assim, na verdade nós não temos carro, nenhum de nós, e não temos dinheiro para pagar táxi para vocês. Então por isso que a gente inventou os jantares temáticos, caminhar pela cidade, cada dia para um caminho diferente para ir para o mesmo lugar, né? Mas aí eles entraram na nossa e foi muito bom. E o outro espetáculo que a gente trouxe, que foi, não sei se foi Laços Eternos, aí nós já tínhamos uma casa na Pampulha, você lembra? Que aí as pessoas elas ficavam hospedadas lá, né? Não, elas iam para lá para jantar. Né? E cada noite uma família de amigos fazia um jantar. Eu geralmente ficava junto com a mãe do Daniel, que era a Graça. Mas, Robson, ficava gente lá, porque eu lembro que a gente fazia café da manhã. Ficava um número pequeno de pessoas, porque geralmente esses espetáculos aí não. Mas eu queria que você contasse a gente lá
foyer do teatro e de repente a gente ouve aquele barulho lá embaixo. Ah, não, isso fica para outra história. Fica outra. Ô, gente, essa vocês não têm ideia. Ah, e nesse Laços Eternos, o Amor Venceu, um dos artistas tinha bebido demais. E aí ele vai para o palco, ele era o ator principal, era um faraó. Uhum. E aí o cara tava meio bêbado, meio caído, eu peguei assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Devia ter umas 1.500 pessoas assistindo teatro, a gente nunca... Lotava. Assim, nunca apresentava com menos do que a lotação máxima. Às vezes era assim, uma apresentação de teatro na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Então, dava super lotação e ficava gente para fora ainda. Você lembra que uma vez, no final de semana, tiveram que ligar para a gestora lá do teatro, onde para conseguir mais uma vaga, liberar mais, porque o número de pessoas... e olhe que a gente cobrava um preço, porque o espetáculo era grandioso, por exemplo, vamos supor que o espetáculo na época custasse R$5. O preço do nosso ingresso era 15, 20 reais, não era? Na época era isso, 15, 20 reais. Era uma coisa alta. Que era alta para a época, mas ao mesmo tempo a gente tinha... Só para você ter noção, eu lembro hoje que o teatro ficava para nós, para um final de semana, em média de R$40 mil. Não era, então, não era barato. A gente não tinha patrocinador, e era jogar no bicho, tomara que dê certo. E todas as vezes deram certo, né? Graças a Deus. Porque eram peças que já espíritas, né? Que a maioria dos outros estados do Brasil já conhecia, principalmente São Paulo, Rio. Eram adaptações de livros famosos. E também quando eu falava com os artistas, fazer teatro, queremos ir para Belo Horizonte. Todo mundo procurava a gente, porque sabia que a gente fazia mesmo. O movimento espírita geralmente muito medroso. Não vamos fazer não. Ótimo, a gente fazia. E foi muito tome interessante. Cola, e tome lambilã. Mas foi isso que e aí o que acontece? Hoje você vai fazer lambilã, porque amanhã eu tenho que estar na bilheteria, porque também era assim, e fulano de tal vai ter que fazer o borderô, enfim. A gente ia se revezando, porque não tinha ninguém para fazer e tinha todo mundo para fazer tudo. Né? Então, assim, era desde que a gente era muito pequeno, né? Muito pequeno. Éramos muito em relação ao que a gente é pessoas, hoje, era muito pequeno. Então, desde o processo de contactar o espetáculo, fechar teatro, essa coisa toda, a fazer grude para colar cartaz, a vender ingresso na portaria, recepcionar as pessoas, tudo. Bem tudo. Eu lembro uma foto que a gente tirou, tem até hoje, tá eu, você, Júlio, Rodrigo. Foi lá no Minas Centro. No Minas Centro e uma outra pessoa. Não, mas a gente caído no chão de cansado. Morto, destruído. Enquanto o teatro estava fazendo lá a peça de teatro passando, a gente caiu no chão, assim, literalmente. Literal, né? Porque... Destruído. E aí eu lembro que eu desdobrava, saía do corpo com facilidade. Eu estava cansado demais. E a hora que a gente encostava, assim, caído, eles tentavam me levantar, não conseguia, eu estava fora do corpo, não conseguia voltar, igual um boneco. Aí Marcos aí me arrastando, desdobrado, em outro lugar. É muita coisa doida, mas isso tudo fez parte da nossa história. Foi uma época de muito trabalho. Hoje a gente não aguenta fazer isso, né? Hoje a gente não aguentaria. Não, nós temos nossas 59 anos. Nossas limitações. Cada um de nós, né? Então não dá para fazer isso, né? Mas assim, hoje, graças a Deus, tem internet, então tudo mais e mais virtual. Gente também. Muito mais gente, né? Porque em algum desses quintais de Minas, a gente comentou da banca de livro espírita na Praça 7, a banca era um ponto de venda de ingresso. Né? Fazia aquela fila. E a gente dava ingresso para alguns centros espíritas. Para vender também. E eles ganhavam uma parte do ingresso também. Isso era verdade. Porque, na verdade, era batido da parte nossa, da casa espírita, né? Mas a gente dividia para ajudar. Então, você lembrou de uma coisa também. Nós íamos nas casas espíritas divulgar. Então, a gente entrava em contato com os dirigentes das casas e algumas gostavam que a gente fosse, outras não gostavam muito não. E aí eles davam espaço para nós e a gente então
divulgava. E quando não dava espaço também, a gente ficava do lado de fora esperando terminar a reunião pública do centro. E Quantas vezes a gente aí foi o pessoal, expulso? eu lembro que uma vez o pessoal falou assim, é proibido distribuir folheto aqui fora. Eu falei, desculpa, que quem manda é a prefeitura, não é o centro espírita. E não saía. A gente vai ligar para a polícia, pode ligar, porque aqui é a prefeitura que manda. E não saímos do lugar. Aí o povo saía do centro espírita, a gente distribuía tudo, enchia os carros do povo de folheto. E quando eles falavam assim, ó, Marcos e Robson estão lá fora distribuindo panfleto, vocês não peguem. O povo vinha todo em cima da gente. Queria saber de que era. Esses que estão fazendo um movimento paralelo, estão lá, você lembra disso? Estão lá distribuindo panfleto lá fora de um espetáculo. Vocês não peguem, porque eles são antidoutrinários. Aí começava aquele discurso. Vinha todo mundo atrás da gente pra pegar. E o pior é que a gente viu os próprios dirigentes do Centro Espírita no dia do teatro ia lá na fila assistir também. Aí eu chegava e disse, você que está aqui, né? Que falou mal de mim, que bom que você veio, né? A gente se divertia demais, era muito bom. O povo não gosta da gente, graças a Deus. Eu também detesto eles, então ficamos iguais. É isso aí, meninos. Quintais de Minas para vocês. Tchau.